Pronto. Boa tarde, psicanalistas. Sejam todas muito bem-vindas à nossa segunda aula do módulo um da especialização em psicanálise infantil. Então, lembrando que essa especialização ela é dividida em duas etapas. Os cinco primeiros módulos eles vão ser da psicanálise infantil e os outros cinco módulos que começam em agosto vai ser da psicanálise do luto, ok? E na semana passada nós fizemos uma introdução dos cinco módulos e já entramos no módulo na aula um, tá bom? Deixa eu entrar, estou entrando aqui também pelo meu computador, porque aí fica melhor para mim ver vocês. Só que agora eu quero fazer um resumo bem rápido do que a gente falou da semana passada. Consegue me ouvir bem? Não está dando eco, né? Agora tá bom. A ligação, ok. Então vamos lá. Seja bem-vinda, meninas. Isabel, seja bem-vinda. Priscila, seja bem-vinda. Ana, seja bem-vinda. Né? As meninas que não estavam aqui conosco antes. Então vamos lá. Então, na semana passada, nós falamos sobre o aparelho psíquico, e como foi que Freud ele desenvolveu, criou o aparelho psíquico e ele dividiu ele em duas tópicas, né? Então, Freud, uma é a tópica e a outra é a estrutura. Então, nós falamos um pouquinho sobre isso na semana passada, como que o aparelho funciona, né? Sobre o inconsciente, consciente, pré-consciente. Nós falamos também sobre o id, o ego, o superego. Né? Semana passada a gente falou um pouquinho sobre isso, então eu quero fazer um resumo bem rápido aqui para vocês. Eu sei que muitas meninas que estão aqui, principalmente as que já estão, né, que estão começando uma formação agora, estão vendo e lendo a respeito disso, mas mesmo assim eu quero dar uma introdução, por quê? Porque eu acho muito importante, tá bom? Por quê? Porque antes de Freud, acreditava-se que o ser humano ele era guiado principalmente pela razão, e a razão pelo consciente. Então, não se acreditava que tinha algo, né, além desse consciente. Né? Então, aí veio Freud e ele identificou que sim, que havia um inconsciente. Né? Então, a ideia dominante era que as pessoas sabiam porque pensavam. Né? E aí elas agiam segundo essa consciência. Porém, foi identificado por Freud que, na verdade, as pessoas se comportavam muito mais pelo seu inconsciente do que pelo seu consciente, né? Então, as pessoas elas eram muito mais, o comportamento, as atitudes das pessoas, elas eram muito mais guiadas por esse inconsciente. Então, Freud, ele rompe com essa visão ao afirmar algo que na época era revolucionário, né? Consegue me ouvir? Parece que tem um áudio. Débora, se você conseguir fechar o seu áudiozinho agora, tá bom? Então vamos lá. Então, isso para sua época foi algo assim, revolucionário. Então, o que significa? Né? Significa que muitos pensamentos, desejos, lembranças, conflitos, eles não estão acessíveis ao nosso consciente. Por quê? Porque eles estão no inconsciente, né? Então, muitas vezes, a forma como você age, a forma como, né, as suas atitudes, você não tem consciência sobre isso. E esse inconsciente, ele influencia o sujeito, influencia as escolhas, influenciam as emoções, influencia o comportamento, influencia, sim, as atitudes desse sujeito, né? Então, para explicar esse funcionamento, o que Freud fez? Né? Freud ele propôs a ideia do aparelho psíquico, né? Que é a nossa mente. Então, a nossa mente, que é o aparelho psíquico, ele pode ser entendido como um modelo que topográfico, né? Como eu já falei algumas vezes, para quem está na nossa formação de psicanálise, modelo topográfico, ele vem de local, ele vem de lugar. Então, a nossa mente ela é dividida em três locais, né? Que seria ali o inconsciente, o consciente e o pré-consciente, tá bom? Então, a nossa mente ela é organizada
né, dentro dessa divisão. E é onde ficam os conteúdos reprimidos, recalcados, muitas vezes lembranças, memórias, traumas, feridas emocionais. Então, segundo Freud, nosso psiquismo não é um sistema simples. Na verdade, ele é um sistema complexo, né? E ele possui diferentes níveis de funcionamento. Então, seja bem-vinda, Lindalva, seja bem-vinda, Juliana. Mais meninas estão chegando aqui conosco, né? Amém? Que alegria ter você aqui, Ju. Seja bem-vinda. Então, para explicar essa organização, Freud, nós estamos fazendo só um resuminho rápido da nossa aula da semana passada, tá bom? Porque teve muitas pessoas que não pôde participar conosco. E se você precisar, depois vocês colocam as perguntas aqui no final, tá bom, meninas? Choveu aqui em Goiânia, mas na verdade chove e faz mais calor, né? Tá fazendo calor aqui em Goiânia, em vez de estar fazendo frio, né? Boa tarde. Então, para explicar essa organização, Freud desenvolveu o que ficou conhecido como, eu já disse, a primeira tópica, né, que é o do aparelho psíquico. Eu já falei consciente, inconsciente, pré-consciente. E eu não vou entrar aqui, né, o que cada um significa, porque a gente já falou bastante. E isso é algo que você já tem que vir assim, né, memorizado, né? Qual que é a influência do inconsciente, a influência do consciente, a influência do pré-consciente. Então, isso é algo que tem que já estar assim na mente de vocês. Caso não esteja, então vocês têm que pesquisar, procurar, ou depois vocês podem, eu posso gravar um videozinho só falando sobre isso e eu disponibilizo para vocês para que a gente não fique falando das mesmas coisas, correto? Combinado? E aí a gente, Freud, então ele percebeu que o inconsciente, deixa eu pegar aqui que eu fiz um resuminho, deixa eu adiantar um pouquinho mais, senão a gente vai ficar falando as mesmas coisas, eu quero ir mais para baixo, né? Ah, não, 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 não. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, Freud, semana passada nós falamos sobre a constituição do sujeito, né? Então, o resumo rapidinho para a gente finalizar, para a gente já entrar na nossa aula de hoje, é que o sujeito ele se constitui com o tempo e o sujeito para se constituir ele precisa do outro, né? Porque o outro ajuda ele nessa constituição, né? E ele precisa assim desse desenvolvimento, desse aparelho psíquico, né? Desse consciente, desse inconsciente, desse pré-consciente. Ele precisa, né? Do id, do ego, do superego. Nós vamos falar um pouquinho sobre hoje sobre narcisismo primário. Nós vamos falar hoje temas muito importantes que é do desenvolvimento psíquico na infância. Como isso influencia a vida adulta, de um sujeito, ok? Deixa eu ver mais aqui o processo primário. Nós vamos falar hoje sobre o processo primário, que está vinculado com o ID, que está vinculado com os impulsos. Nós vamos falar sobre isso hoje também, né? Porque o processo primário ele está vinculado ao princípio do prazer, né? Que está vinculado ao ID, ok? A gente falou um pouquinho sobre isso semana passada. Se vocês tiverem dúvida, é só vocês acessar a aula que ficou gravada para vocês, tá bom? E aí a gente vai falar hoje também sobre o processo secundário, tá bom? Que vem logo após o primário. Então, para ter o secundário, precisa ter o primário. E a gente vai aprofundar nesse processo hoje, combinado? Então, pronto, meninos, deixa eu já compartilhar com vocês aqui o nosso material de hoje que eu separei. Pronto. Espero que não dê eco. Se der, vocês me avisem. Deixa eu ver se estão me ouvindo bem ou está dando eco. Está ouvindo bem? Ótimo. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui o nosso material. Gente, eu separei um material bem bonitinho para vocês. Vamos lá? Todo mundo consegue ver?
o que eu compartilhei aqui agora? Tá todo mundo conseguindo ver? Ju, deixa eu te falar, eu vou colocar você também como anfitriã, tá bom? Porque toda hora chega uma pessoa nova querendo entrar, então eu vou. Deixa eu colocar você aqui como anfitriã. A aula de hoje, meninas, tá maravilhosa. Vocês vão aprender muita coisa nova. Pronto, Ju, eu coloquei você como anfitriã. Deixa eu ver se eu consigo diminuir esse eco. Tá dando um ecozinho? Tá dando, né? Eu não consigo tirar esse eco. Deixa eu ver se eu consigo diminuir ele. Hum, vamos lá, deixa eu ver se eu consigo diminuir para vocês. Melhorou? Melhorou um pouquinho, Ju? Não. Você diminuiu o volume de algum dos aparelhos? Eu já tirei. Eu já tirei todo o volume. E agora? Ainda está dando. Ainda tá dando, né? Eu vou ver se eu saio de um dos meus aparelhos. Pronto. Melhorou? Uhum. Melhorou, né? Eu saí de um dos aparelhos, agora não tem eco mais. Pronto. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui de novo a tela. Vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês para a gente poder começar. Pronto, meninas, eu precisei sair para poder recuperar o anfitriã, porque senão eu não conseguia compartilhar o link com vocês. Só um minutinho. A gente organiza tudo para ser de um jeito, só que depois acaba sendo de outro. Aguenta um minutinho, meninas. Espera aí que eu estou compartilhando o link aqui. Ju, eu vou compartilhar o link com você aqui no meu celular, para mim poder, é o link da nossa aula, para mim conseguir copiar lá, porque ele é um link do Gama. Mas eu consegui, não, eu consegui copiar aqui. Pronto. Pronto, meninos, vê se vocês conseguem ver eu compartilhando a tela. Confere para mim, por favor, se ela está compartilhada. Ok? Ótimo, então. Vamos lá. Então, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, que é o módulo 1. Nós vamos falar como que funciona, né, para a psicanálise infantil, o narcisismo primário, tá bom? Porque o narcisismo primário, ele não tem nada a ver, meninas. Deixa eu só conferir se a nossa aula está sendo gravada. Está sendo gravada, Ju? Você consegue ver? Ótimo. Para a psicanálise, meninas, o narcisismo, ele não tem nada a ver com o egoísmo, tá bom? O narcisismo primário, ele é fundamental para o desenvolvimento do ser, para o desenvolvimento do eu, tá? Por quê? Porque vocês lembram na semana passada que eu falei com vocês a respeito da libido, da importância da libido, que é quando o sujeito,
ele concentra, né? Concentra ali as pulsões em um determinado objeto, ou em alguma determinada ação, ou determinada atitude que ele deseja, que a libido ela é direcionada. Então, quando a criança ela nasce, né, para essa constituição do ser, ela precisa concentrar a sua libido em si mesma para se desenvolver. Então, nós vamos entender como é que funciona, né, esse narcisismo primário na psicanálise. Então, vocês, assim, que vocês possam abrir a mente de vocês, né, para que vocês não vejam como algo, né, como algo ruim, tá? Que é importante, vocês vão entender por que, que ele é importante, tá bom? Então, hoje aqui nessa aula, nós iremos aprofundar um tema extremamente importante que ir para a compreensão do desenvolvimento do sujeito, tá bom? Então, o eu, ele precisa ser o quê? Construído. E esse eu, ele é construído a partir do quê, né? Então, o ser humano, ele não nasce com o eu estruturado, ele é desenvolvido. E ele precisa se desenvolver a partir do contato com o outro, ok? Ele precisa do outro para que esse eu dele possa se estruturar. Então, diferente do que muitas pessoas imaginam, o bebê ele não possui desde o nascimento a formação, né? A sua identidade formada. Ele vai se desenvolvendo, né? Uma noção clara de si mesmo. Ele não tem uma noção, ele não sabe quem é o bebê, quem é a mãe. Até então, ele estava dentro da barriga da mãe. Então, para o bebê, ele e a mãe é a mesma pessoa. Então, ele ainda não tem a noção de divisão, ele ainda não tem essa separação, tá bom? Então, o que, que acontece? Esse eu, ele precisa ser o quê? Construído, tá bom? Então, vamos lá, ó. Ele precisa ser construído. Então, para Freud, né? Para Freud, o ser humano não nasce com o eu estruturado. Então, ele vai sendo construído a partir da relação com o outro, tá bom? Então, eu separei aqui 5 tópicos importantes para o desenvolvimento dessa construção desse eu, tá? O que que faz? A experiência de satisfação, o narcisismo primário, que nós iremos aprofundar aqui, a emergência desse ego, porque a gente precisa desenvolver o ego e a criança só desenvolve um ego a partir do id, e esse ego da criança só é desenvolvido a partir da relação com o outro, né? Então, sem o id não se desenvolve o ego e, consequentemente, precisa se desenvolver o superego, tá bom? Porque vocês viram, provavelmente, nas formações, né, principalmente nas formações básicas, que precisa desenvolver o id, o ego e o superego. Mas você se aprofundou como é o desenvolvimento desse id? Como é que esse desenvolvimento acontece? Você sabe falar para mim de que forma que esse id se constrói, de que forma que esse ego se constrói e de que forma que esse superego se constrói? Então a gente vai aqui nessa aula entender como que se constitui o desenvolvimento desse ego, tá bom? E o desenvolvimento desse id. Lembrando que o id é toda a construção dos impulsos desse bebê. Então, quando o bebê nasce, qual que é o primeiro impulso desse bebê, meninos? Não é não são só as satisfações imediatas. Ele quer saciar a fome, ele quer saciar o quê, né? Colo, ele quer segurança. Então, assim, a primeira quebra que precisa existir nessa criança é que existe um desejo. Para estruturar o sujeito, vai existir o desejo e automaticamente também vai existir o quê? A frustração. Então, por incrível que pareça, para que o sujeito ele se constitui, precisa da frustração. Sem frustração, não é possível o desenvolvimento da estrutura do sujeito. Incrível isso, né?
Quer dizer que é a partir da frustração do sujeito que essa, né, que se estrutura esse eu. Então vamos lá, né? Diferenciação do eu e objeto, processos primários e secundários, que a gente vai falar aqui nessa tarde, tá bom? Então vamos lá. O sujeito não nasce pronto, ele se forma dentro de um campo que relacional. Então, o sujeito precisa se relacionar com o outro para que esse sujeito se constitua, ok? E ele precisa ele vai se constituir dentro de um ambiente. E esse ambiente vai haver falhas, né? E também vai haver, né? Nós iremos suprir a necessidade desse sujeito. Vamos imaginar você aqui como mãe, né? Você, como mãe, você vai tentar suprir as necessidades do seu filho, mas vai acontecer momentos em que você não vai conseguir. Então, naqueles primeiros momentos, né, aquelas primeiras horas, aqueles primeiros dias de vida, aquela criança ela vai percebendo que nem sempre, quando ela chora, ela consegue o que ela quer. E é nessas faltas e é nessas falhas que vai havendo as frustrações, né? E a partir dessas frustrações que esse sujeito vai se constituindo, ok? Deixa eu passar mais um pouquinho aqui para vocês. Vamos chegar aqui nessa aqui, ó. Tá vendo aqui a criança chorando, né? Então essa criança ela chora. Então vamos lá. A primeira experiência que a criança tem aqui, né? A experiência de satisfação e também de frustração, né? Então agora eu te faço uma pergunta aqui para você. Então, se uma criança ela tiver o tempo todo todas as suas necessidades supridas, como que vai ficar o desenvolvimento psíquico dessa criança? Porque muitas vezes eu faço essa pergunta. Às vezes a gente, como mães, a gente pensa assim, né? Eu não quero deixar que nada falte para o meu filho. Você já teve esse pensamento? Não quero que nada falte a ele. Né? Sempre que ele precisar, eu quero estar atenta, quero estar suprindo as necessidades dele o tempo todo. Será que esse é o melhor caminho? Uma criança que tem todas as suas vontades, todos os seus desejos supridos, como será que desenvolve o psiquismo de uma criança que a todo tempo tem o seu... Eu estava estudando e eu estava pensando, né? Me veio isso na minha mente. Eu falei, gente, será como que é lá com os reis e com as rainhas, né? Ainda existe, por exemplo, lá na Inglaterra, lá em Londres, não tem os príncipes, não tem os reis. Eu fiquei imaginando, será que eles têm tantas pessoas ao redor deles? Será que eles têm algum momento que ele se frustra, assim? Ele quer alguma coisa e as pessoas estão ao tempo todo ali servindo ele. Aí o tempo todo tem alguém sempre servindo ele. Vamos imaginar uma pessoa que é muito rica. E sabe quem me veio na minha cabeça na hora que eu estava estudando, formulando, formatando? Eu fiquei pensando na pessoa, né? Eu pensei nessas pessoas que têm muito dinheiro. Eu não quero citar nome aqui, não. Né? Mas vamos imaginar uma pessoa que tem babá, que tem empregada, que tem pessoas à disposição para essa criança. Quando essa criança chora, quando essa criança precisa de alguma coisa, como que é? Ela tem tudo o tempo todo? Não vai haver frustração hora nenhuma para essa criança? É isso que eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre isso. A gente vai entrar agora nessa parte, tá bom? E aí eu separei aqui o material para nós, ó, a experiência de satisfação. Freud descreve nos seus primeiros textos algo chamado como experiência de satisfação. Para entender isso, vamos lá. Aí imagine um bebê recém-nascido. Esse bebê, ele sente fome, correto? Ele ainda não sabe o que é fome. Ele não sabe que precisa de alimento. Até porque ele não precisava chorar para ele ser alimentado quando ele estava dentro da barriga da mãe. Você não concorda comigo? Então ali não havia frustração hora nenhuma. Essa criança ela não era frustrada quando ela estava dentro da barriga da mãe, mas ela nasce. Ao nascer, ele percebe que tem fome, ok? Então ele não sabe que existe uma mãe, ele não sabe, né, sequer
que existe um mundo externo, né? Que ele acabou de nascer. Ele apenas sente uma sensação que desagradável, ok? Vamos lá. Então, esse estado de tensão, né, que gera nessa criança de desconforto, de fome, o que vai acontecer ali, né? É o primeiro estado de tensão dessa criança. Então, ela chora, correto? Ju, tem um monte de gente querendo entrar. Não sei se está saindo, entrando, saindo a pessoa. Não está Aí aparecendo saiu. para mim. Não está aparecendo Não. para mim. Eu acho que Ah, você me tirou aquela hora, oh, meu Deus, tirei. Deixa eu pôr você de volta, Ju. porque não está Pedi. aparecendo para mim. Ah, então você voltou a ser confitriã. Eu não sei, eu acho que tem um número que está caindo a conexão. Ele entra, cai, entra, cai, entra e cai. Acho que deve É ser a o meu, conexão. Carla. Ah, é o É seu, o, Ana. é o meu. Ah, então você entrou agora de fato. Agora tá tudo certo. Mas deixa eu falar, eu ouvi que você estava falando da criança que não tem frustração. Sabe que o ano passado eu trabalhei de babá, né? O menino que eu trabalhava não, ele queria o tempo todo, tudo que ele queria era na mão dele, tirava da irmã para dar para ele não tinha frustrações. É tipo assim, quando ele queria alguma coisa, ele chorava para ele não ficar chorando, a mãe fazia tudo. Então, né? Vamos estudar, a gente vai estudar sobre isso aqui. Uma criança que não se frustra. Como que essa criança ela se desenvolve e quando ela se tornar um adulto, como vai ser esse adulto? Um adulto que não frustra, um adulto que ao chorar tudo ele recebe na mão. Como será que vai ser o desenvolvimento psíquico dessa criança? Que uma criança que o frustra pouco, vamos falar, não que ela não se frustre, né? Mas sempre que existe uma frustração, ela é atendida. Sempre que existe, ela é atendida, né? Ele percebe o quê, né? E aí vamos lá. Aí Freud, o que Freud traz para nós, né? Deixa eu pegar outra partezinha aqui, né? Então, essa criança que está com fome, ela vai ter uma tensão desagradável, correto? Então, esse estado de tensão, ele gera o quê? Um choro, uma agitação, um desconforto. Então, acontece algo que é fundamental para o desenvolvimento desse sujeito, né? O que é que acontece, né? É o traço minêmico, né? Que a gente chama. Essa criança, ela vai ficar o quê? Ele vai memorizar isso na mente dele, né? Esse estado de tensão, ele vai ser memorizado. Então, essa sequência, né, de eu quero, tô com fome, tem uma pessoa que vem, supra a minha necessidade, e aí eu choro de novo, ele vai gerando esse desconforto e ao mesmo tempo esse desejo, essa frustração, e ao mesmo tempo ele vai sendo suprido, né? Essa sequência, né, cria uma marca psíquica muito importante nessa criança, nesse sujeito, tá? Então, o psiquismo, ele faz o quê? Ele registra na mente, né? A mente começa a registrar, né? Quando aquela experiência, ela acontece, que é aquela tensão de desejar algo e aquela tensão, ela passa quando ele é suprido. E aí gera tensão. Então, a criança, quando ela está se desenvolvendo, ela começa a perceber, né, que ela começa a desenvolver esse psiquismo dessa criança, ok? Então, esse registro, meninas, né? Vocês estão acompanhando aqui comigo, né? Então, esse registro psíquico que se torna o que Freud chamou de traço minêmico, ok? Esse traço minêmico, que é a memória emocional, né, dessa criança, que é a satisfação e o desejo, né, vem pela tensão. Então, um dos primeiros movimentos de organização psíquica de todo indivíduo, de todo sujeito, de toda criança, assim que ela nasce, né, é esse desconforto, né? Então, esse desconforto gera tensão.
Então, o que a criança faz? Ela chora. Aí o choro faz o quê? Faz com que o cuidador apareça e corresponda àquele choro. E aí, quando aquele cuidador, seja a mãe, seja o pai, seja o responsável, seja quem for, né, ele supre aquela necessidade, seja de fome, seja de colo, né? Há um alívio. Então, quando há o alívio, o que que acontece? A tensão diminui. E é aí que o prazer aparece. Por quê, meninas? Quando vamos lá, é algo profundo, né? É só aqui mesmo para a gente poder aprofundar nisso. É aí que surge o primeiro prazer e o desejo. Só vai haver desejo se houver frustração. Como que eu vou desejar algo se eu não frustro, né? Esse desejo precisa vir desse desconforto. Então, é o primeiro passo, né? É o primeiro traço minêmico. Esse traço minêmico, meninas, é a memória emocional dessa criança. Então, essa criança, ela começa a memorizar, né? Isso, essa tensão que gera o desconforto, o cuidador vem, supre, gera o alívio, então essa tensão diminui, aparece o quê? O prazer. Então, o prazer vem da satisfação. Vocês não concordam comigo? O prazer só virá da satisfação. Se eu não vou satisfazer, não haverá prazer. Né? Então, esse prazer de eu me alimentar, de eu comer, né? Vem. Lembrando que aí já começa a primeira fase. Qual é a primeira fase? Oral. Essa primeira fase é desde o nascimento até 1 aninho de idade. Né? Então, essa criança. Então, isso parece simples, mas ele é extremamente estruturante. É aí que começa a estrutura psíquica do sujeito, né? Porque nesse momento que começa a se formar algo que depois será fundamental para toda a vida psíquica dessa criança, desse sujeito, desse indivíduo. Então, a expectativa de que o outro corresponderá às minhas necessidades, ok? Está todo mundo me acompanhando aqui? Então, vamos pegar um exemplo agora? Eu já trouxe mais ou menos alguns aqui, e aí eu separei um exemplo aqui, 2 cenários para a gente tentar entender melhor, tá bom? Então, vamos lá, o primeiro cenário, como eu disse para vocês antes, o bebê chora, a mãe chega, segura a criança, a alimenta, a acalma, o bebê começa o quê? O que que acontece ali? Ele começa a registrar que o mundo aqui, né, é um lugar onde existe uma resposta para o quê? Para um sofrimento, que existe uma resposta para um desejo, ok? Então, esse aqui é o primeiro cenário. Vamos para o segundo cenário. O segundo cenário é o bebê chora, mas ninguém responde. Ou a resposta vem muito tarde, ou vem com irritação, ou vem com impaciência. Então, o que que acontece nesse caso? O psiquismo, ele registra de forma, né, sendo satisfatório ou não sendo satisfatório, o psiquismo, ele vai registrar. No segundo cenário, ele registra o quê? Uma tensão sem solução. Caso não tenha sido suprido ali, né? Caso essa criança não tenha tido o seu desejo, a sua vontade suprida, ok? Então, esses 2 cenários, né, são as experiências iniciais da vida de qualquer sujeito, de qualquer criança. Todas nós passamos por isso, né, na nossa infância. Eu passei, você passou, qualquer criança passou por um desses cenários, né? E é isso que vai influenciar profundamente a formação do que, Carla? Do eu, né? E a forma como esse sujeito se relaciona com o mundo. Então, desejo, frustração, suprafrustração.
Então, como essa criança ele vai sendo acolhida, vai sendo alimentada, vai sendo satisfeita, né? As suas necessidades elas vão sendo ali satisfeitas, ok? Tem crianças que têm suas necessidades satisfeitas de forma, né, têm as suas necessidades supridas de forma satisfatória. Tem crianças que não. Tem crianças que não. Nem toda criança tem um lugar. Tem uma mãe, tem um pai, né, que está ali com ela o tempo todo, né? E aí eu faço uma pergunta para vocês, né? Já para a gente poder refletir. Na clínica, quando encontramos um adulto, e aí você está atendendo ele, né? E esse adulto aparece para você com medo intenso de abandono, com dificuldade de confiar, ou com uma sensação constante de desamparo. Será que nós podemos estar diante de marcas psíquicas ligadas às primeiras experiências de satisfação dessa criança? Será que essa criança, por algum motivo, ela não teve as suas necessidades básicas satisfeitas? E não é, Carla, uma vez, duas vezes, três vezes. É uma sequência, né? O desenvolvimento psíquico dessa criança, ele vai sendo realizado ao longo de algum tempo, correto? Não é a primeira vez, não. Ele vai entendendo, vai criando as situações e essas situações vão gerando as marcas psíquicas. Então, uma criança que tem suas necessidades negligenciadas, que se sente abandonada, qual é a marca psíquica que vai ficar nessa criança ali, nesse desenvolvimento? Quando a gente fala de sentimento de ferida do abandono, ferida da rejeição, que são as duas primeiras feridas, né, do ser humano. Então, por exemplo, a ferida da rejeição é uma ferida que acontece ainda no ventre, mas pode acontecer também no nascimento. E o abandono também. Então, por exemplo, uma criança que nasce, né, em um ambiente que tem pai, que tem mãe, que tem irmãos, ele pode não se sentir, né, acolhido, mesmo tendo pais fisicamente ali perto. Ele pode se sentir sim abandonado, negligenciado, porque os pais podem ser pais ausentes emocionalmente. E essa ausência emocional pode gerar, sim, uma marca psíquica nessa criança, né? De o quê? De que ele não está sendo ali, a necessidade dele não está sendo suprida. E vai gerar o que nessa criança? A gente já começa estudando aqui feridas emocionais. Uma criança que tem a ferida da rejeição, que é rejeitada, rejeitada pela cor, rejeitada pelo sexo, rejeitada porque não era a época de nascer, não era um momento que, né, um momento. Essa criança vai ter a ferida da rejeição e vai ficar o quê? Vai ter uma máscara que ele vai usar depois para se proteger, que a gente chama de máscara do escapista. Ou essa criança que tem uma ferida do abandono, né, não tem as suas necessidades supridas, vai ter a máscara do dependente, correto? Aí vamos agora para o narcisismo primário, que é extremamente importante para a nossa compreensão, né, desse sujeito. Então, nós vamos agora realmente entrar nesse conceito, que é o conceito central, né, do desenvolvimento do eu dessa criança, tá bom? Então, vamos lá. Então, Freud ele utiliza o termo narcisismo para descrever a libido que a criança investe em si própria, tá bom? Então, narcisismo primário é toda libido que o próprio sujeito, que a própria criança, ela investe em si, tá? Então, toda criança precisa investir essa libido em si mesma.
que é o momento inicial da vida dela, correto? Vocês estão todo mundo comigo? Alguém está com alguma dúvida? Estou vendo as carinhas de vocês bem atentas assim para mim, né? Calma, menino, que tudo vai se encaixar, tá? Vocês vão absorver tudo, tá bom? Vai estar tudo certo. Então, esse investimento da libido no próprio eu, que a criança precisa fazer no início da vida dela, significa que, nesse início de vida psíquica, a energia libidinal da criança está voltada para ela mesma, para o próprio organismo, para o corpo dela, para ela, né? O investimento dela é para ela. Então, o bebê, ele vive como se ele fosse o centro do mundo. O bebê, ele vive como se ele fosse o centro do universo. E ele é, não é? O bebê, ele é, gente. Qualquer bebezinho é o centro de qualquer lugar. Você já reparou nisso? Você encontra um bebê em qualquer lugar. Qualquer pessoa para olhar, para brincar. Ele parece que ele tem um imã de atração. Porque a gente não consegue não olhar. A gente não consegue não pegar no pezinho, na mãozinha. Então, essa criança, sim, né? Ela é o centro das atenções mesmo. E ele é o centro desse universo, né? Então, ele ainda não percebe claramente que existe uma separação, gente. Então, essa criança, ela está se desenvolvendo. Essa criança, durante 9 meses, ela se desenvolveu dentro da barriga da mãe e ela e a mãe eram uma só pessoa, não era? Era um só ali, ó. Mesmo que esse bebezinho estava sendo formado ali, mas era um só corpo ali, ó, esse bebezinho dentro dessa barriguinha. Então, ele ainda, quando nasce, ele ainda não percebe claramente que existe uma separação entre ele e a mamãe, entre ele e a realidade externa. Então, para o bebê, né, inicialmente, não existe uma distinção clara entre ele e entre a mãe, entre ele e o ambiente, entre o eu, né, interno e o externo. Então, essa criança ali ela está se desenvolvendo, ela está se constituindo, né, esse eu dessa criança. Então, para a criança, tudo faz parte ali, tudo faz parte dela ali, ó. E ela vai entendendo, lógico, com o tempo ela vai entendendo. Então, dentro desse tópico do narcisismo primário, e fica gravado se tem primário porque existe secundário, né? Vai vir um narcisismo secundário depois. O narcisismo secundário só é desenvolvido depois que essa criança tem esse narcisismo primário, ok? Então, por isso nós dizemos que o narcisismo primário é um estado de autoinvestimento libidinal. Então, a criança, ela se né? Ela se investe em si, né? A libido dela está investida nela mesma. Então, toda a energia psíquica está concentrada, está convertida ali para o próprio bebê, para a própria experiência do bebê. Por quê? Porque o bebê ele é o centro do universo, ele é o centro do mundo. Então, vamos entender um pouquinho como é que esse bebê ele, ele experimenta esse mundo, né? A gente falou lá na aula passada que o bebê conhece o mundo através da boca, correto? Então, através da boca. A boca é como o bebê conhece o mundo, tá? Então, quando o bebê sente fome, ele não pensa, né? Preciso chamar minha mamãe. Preciso, né? Ele só chora. Ele só grita, né? Tô com fome. O choro da criança é o grito da criança, né? Aí, quando a mamãe aparece, né? O que que acontece?
Então, aí, lógico que isso aqui tudo, né, segundo todos os psicanalistas, segundo todas as escolas, analisando as crianças, analisando o bebê, né, a Melanie Klein analisando, fazendo estudo com crianças. Então, o que que ela percebeu? Então, ela percebeu que quando a mamãe chega para alimentar o bebê, então o bebê imagina, né? Minha mãe veio me alimentar, né? E ele vai desenvolvendo, vai crescendo, né? Nesse estágio. Então, o bebê, ele vive como se o mundo existisse para responder o quê? As suas necessidades, né? Tanto é que, assim, ele chorou, aí a gente vai, corre, atende. Fez cocô, fez qualquer coisa, assim, a gente está sempre ali o tempo todo pronta para poder cuidar, pronta para poder. Por quê? Porque a criança não existe sem o outro. Isso é óbvio, né? Ele não existe sem o outro. Para começar com os cuidados dele. E não é só sobre isso. Não é. O começo é sim, porque o bebê morre se ele não tiver um outro para cuidar dele. Só que não é só sobre, né, cuidado, na construção desse eu também. Essa criança precisa do outro para se constituir sujeito. Nós, nesse modo, a gente vai entender, nós vamos aprofundar que não é só sobre a segurança, não é só sobre a alimentação, não é só sobre, né, cuidados. É também essa criança ela se desenvolve a partir do outro, para começar com o cuidado dele, né? Não sei se vocês já viram animais. Vocês já viram animais, assim, por exemplo, um potro quando nasce? Vocês já viram, tem vários animaizinhos que nascem, né? Eles são independentes. Acabou de nascer, eles são. Nós, seres humanos, não somos independentes. Nós precisamos do outro, desde o momento em que a gente nasce. Existe essa ligação, né? Então vamos lá, pergunta para reflexão. Se o bebê precisa dessa experiência inicial de centralidade, acolhimento, não é? Ele precisa de segurança, ele precisa de amor, ele precisa de carinho, ele precisa de alimento. O que acontece quando essa experiência falha de forma intensa? Gente, eu vi um vídeo esses dias, um bebezinho sendo abandonado, abandonado. Os pais abandonou ele na rua, filmaram essa criança. Se essa criança não tivesse sido pega por uma, né, por uma outra pessoa, ele teria morrido, não teria? Então, nós estamos falando de uma criança que é jogada, infelizmente, né, deixada, né? É como que fosse deixada para morrer, né? Porque se você abandona uma criança, se você deixa ela no meio do mato, você está falando o quê, né? Então, volto a fazer a pergunta, né? Se o bebê precisa dessa experiência inicial de ser o centro, né? Para quê? Porque ele depende 100% do outro. Você já imaginou se não tem o outro para suprir essa necessidade? E a Fátima está aqui com a gente, ela levantou a mão. Oi, Fátima, tudo bem? Pode falar, pode perguntar o que você quer perguntar. Olá, boa tarde. Boa Não, Carla, era tarde. só para interagir aí. Então, aí começa, além do nenê não sobreviver, né, Carla? Mas quando há esse abandono, aí começam as feridas da vida, né? As rejeição, os síndromes, os abandonos, né? As Exato, feridas que nós vamos crescendo com ela na vida adulta e sofre a beça. não é? Aí, mesmo que, é lógico, se deixa num mato, vamos dizer assim, a criança não sobrevive. Mas se é repassado a uma outra pessoa para cuidar, para fazer esse papel da mãe, aí já começa a surgir as feridas, né? Exato.
E quando a gente fala assim, obrigada, Fátima, e quando a gente fala, a criança ela precisa do outro para suprir suas necessidades, seja elas quais forem, seja de segurança, seja de amor, seja de cuidado, seja de alimentação, né? Para sobreviver fisicamente. Mas às vezes, né, ou muitas vezes, essa criança pode estar, a sobrevivência emocional pode estar comprometida, né? Pode ser comprometida. Então, assim, são muitas variáveis, né? São muitas variáveis que acontecem para essa criança, no desenvolvimento dessa criança. Muitas coisas. E é lógico, nós estamos aqui para tentar entender como que esse indivíduo se constitui desde a sua infância. É lógico que cada um é cada um, cada mãe é cada mãe, cada pai é cada pai. A mãe muitas vezes dá o que pode, faz o que consegue. Às vezes ela também não tem estrutura emocional, não tem estrutura financeira, não tem estrutura física, né? A questão aqui nem é tanto para julgar o outro em si, é para entender como que isso afeta e impacta o desenvolvimento e a estrutura psíquica desse sujeito. Que nós iremos sofrer, todos nós iremos em algum momento. Que vai haver frustração é sem dúvida. Que todos nós já fomos feridos emocionalmente, não tenho dúvida nenhuma disso. Seja por uma rejeição, seja por uma humilhação, seja por uma injustiça, seja por uma rejeição inconsciente ou até por um abandono inconsciente por parte do pai. Nós temos que entender o que leva um sujeito a ter sintomas, né, psíquicos, emocionais, que leva ele a ter uma síndrome do pânico, medo, né, ansiedade generalizada, tantos e tantos sintomas físicos e emocionais, para que nós possamos entender quando foi, no desenvolvimento dessa criança, que surgiu aquele conflito, ou aquele sintoma, ou aquele trauma, porque o sintoma, ele é a consequência, né, do que aconteceu e do que ocorreu durante o desenvolvimento desse indivíduo, desse sujeito. Então, agora vamos falar um pouquinho desse investimento libidinal do próprio eu, né? Vamos tentar entender, segundo Freud, o que é libido, né? Já falei semana passada, e aí eu fiquei de falar melhor para vocês aqui, né? Então, a libido é o que, meninas? É toda energia psíquica, né, investida ou ligada, né? E ela está relacionada à pulsão de vida. Eu não consegui, eu pensei que eu ia conseguir aumentar, aqui não consegui aumentar, não. Então, a libido é a energia psíquica ligada às pulsões de vida, né? Tem libido, né? Libido é esse investimento que o indivíduo faz, essa energia, né? Que pode ser direcionada, como eu disse no início da vida, no próprio eu dela, né? Que esse investimento libidinal que a criança faz é que a gente chama, né? De é, narcisismo primário. Então, essa criança ela vai investir nela mesma, essa libido, ok? E depois essa criança vai começar a investir em outras pessoas, ou em objetos. É que a gente já vai chamar de narcisismo secundário, ok? Então, no início da vida, a libido, meninas, só mais 10 minutinhos a gente encerra, tá bom? Hoje nós começamos, deu muito trabalho para a gente começar nossa aula hoje, né? Não sei por que toda vez as aulas de especialização ela não acontece plenamente. Tá uma confusão na hora de começar. Semana que vem nós vamos ver se desde o início a gente começa certinho, não ficar enrolando. Então, no início da vida, a libido está concentrada onde? No próprio organismo. É isso que caracteriza o quê? O narcisismo primário. Quem aqui já tinha ouvido falar desse termo na psicanálise? Narcisismo primário, narcisismo secundário. Alguém já tinha ouvido falar a respeito? E ficava pensando o que é isso? Não? Eu já estudei um pouco sobre isso, Carla, no outro curso. Ótimo, então, beleza.
Eu acho bom, porque vocês significa que vocês estão aqui para poder se especializar mais, né? Vocês estão no lugar certo para aprender, para se desenvolver, tá vendo? Então, ótimo. Então, vamos lá, né? Então, ao longo do desenvolvimento, essa energia, ela começa o quê? A se deslocar. Então, a criança, ela começa a investir a libido onde? Ela começa a investir a libido na mãe, ela começa a investir a libido no pai, né? Ela começa a investir a libido, né, em figuras importantes. Então, recapitulando, aqui, ó, narcisismo primário é libido que volta para o próprio eu, para o próprio organismo. Então, a libido que a criança tem que volta para ela mesma. Depois tem o investimento objetal, que é o quê? Quando a criança, ela desloca, né, para o outro, para fora, né? Então, a gente chama isso de investimento objetal, ok? E depois vai criando a formação dos vínculos, né? E a formação dos vínculos vem do apego, da saudade, das preferências de pessoas. Depois eu vou compartilhar um mapinha que eu fiz para vocês na sequência, bem legalzinho para vocês, tá bom? Então, esse movimento é chamado de investimento objetal, quando a libido ela é direcionada ao outro, tá bom? Então, no início, a criança, ela investe toda a libido nela, né? Então, tô com fome, eu quero, né, satisfazer os desejos delas, inconsciente. Depois, ela vai redirecionando essa libido. Então, vamos fazer uma reflexão clínica aqui rapidinho agora, meninas, né, sobre essa dificuldade do investimento. Então, vamos lá. Na clínica adulta, você atendendo uma pessoa, né, uma mulher, um homem, né, vemos muitas dificuldades ligadas ao investimento libidinal. Então, essas dificuldades, elas frequentemente têm raízes nos primeiros processos do desenvolvimento, da constituição psíquica, no desenvolvimento, né, psíquico desse sujeito, desse indivíduo. Então, vamos lá. Investimento total em si mesma. Então, vamos. Pessoas que investem toda a energia em si mesma, elas podem ter dificuldade de se abrir para o outro. E isso pode gerar dependência do olhar externo. Muitas pessoas que você pode atender, que têm autoestima baixa, né? Ela tem essa dificuldade. Por quê? Porque ela não conseguiu redirecionar essa libido para as outras pessoas. Então, pessoas que dependem totalmente do olhar do outro para se sentir, né, plenas, para se sentir, né, que existem, para ser validadas, né, dificuldade de sustentar vínculos, pessoas que não conseguem manter relações estáveis e duradouras. Por quê? Porque vocês vão entender uma coisa importante, né, meninas? Aqui, ó. Existem fases da nossa vida. Cada fase é importante. A primeira fase, que é o investimento libidinal no próprio eu, ele é extremamente importante. Depois, essa libido precisa ser redirecionada. É porque, senão, o que acontece? Essa criança ela vai tendo problemas depois na vida adulta, né? E aí a gente vai aqui para a emergência do ego. Isso aqui eu vou compartilhar com vocês, tá, meninas? Mas se vocês quiserem copiar, não tem problema. Então, vamos lá. O ego, ele não existe desde o início, ok? O que é que existe desde o início? O id. O id existe desde o início. Toda criança, ela nasce id. Então, toda criança nasce o quê? Com desejos. Toda criança, ela nasce com instintos. Então, toda criança, ela nasce id. E o ego? Como que ele acontece? Né? O superego, a gente sabe que é com a relação com o outro, de autoridade, das regras, das normas, correto? Agora, o ego, porque é importante desenvolver o ego, porque é ele que vai mediar entre o impulso do id e entre esse superego, né, exigente. Então, ele emerge gradualmente. Então, o ego ele surge como uma organização psíquica que se forma a partir das experiências que esse sujeito tem
com relação aos seus desejos, às suas vontades, com relação à realidade, com relação ao mundo à sua volta, não só com relação ao outro em si, tá? Mas também é muito mais o ego se forma a partir das experiências que ele vai tendo, ok? De frustrações, de realizações. Então, no início da vida, né, esse sujeito, ele vai ser 100% pulsões, né? Id, id, id. E aí, com o tempo, ele vai se desenvolvendo, vai se desenvolvendo esse ego, tá bom? Então, esse ego, ele surge a partir dessa estrutura psíquica, né? Ele vai, essa organização, com base nessa organização do sujeito. Então, o sujeito ele vai se organizando psiquicamente através das suas frustrações, através dos seus desejos, através das suas realidades, através dos redirecionamentos libidinais. Então, ele começa a redirecionar a libido para um objeto. Então, ele sai, né, ele tira essa libido que era 100% concentrada em si e passa a redirecionar para o outro, tá bom? Então, aí, com o tempo, começa a surgir algo novo, uma instância que tenta organizar, mediar, controlar essa instância. As instâncias, correto? Que é o id e o superego. O superego ele vai se formar a partir das relações, né? Que é de autoridades. Então, nem tudo acontece imediatamente. Então, a criança ela percebe que há espera entre o desejo, entre a satisfação, que há frustração. Nem todos esses desejos eles são satisfeitos, correto? Então, a frustração começa e aparece como experiência real, né? Existe a frustração. E a frustração é importante. Nós vamos nos frustrar. Para haver desejo, é preciso que haja frustração. Sem frustração, não haverá um desejo, correto? Então, nem todos os desejos são satisfeitos, ok? Então, existe um mundo externo com o quê? Com limites. Então, essa criança ela vai começando a entender. Criança que não entende limites, criança que chega na fase de 3 anos de idade, quando está se desenvolvendo, né, o complexo de Édipo, na fase fálica, onde não há limites, onde não há frustração, onde não há castração e onde não há corte, se não há corte, não há castração, se não há limites, provavelmente essa criança pode se desenvolver o quê? Uma criança perversa ou uma criança psicótica, né? Perversão ou psicose. A psicose vem com a falta da realidade. Quando uma criança não consegue ter, né, o corte. E a perversão é quando essa criança sabe que existe, mas ela não aceita. Então, a frustração, ela precisa existir. Então, a criança precisa se frustrar e a frustração precisa existir com limites. Não é só frustrar e depois realizar. Frustrar e depois realizar. Não, é frustrar e frustrar. Não pode, não pode, não vai, não vai, não pode fazer, não pode fazer. Ok? Então, a frustração como elemento que nós estamos terminando, meninos. A frustração como elemento estruturante. O que vem a ser isso? Significa que a frustração cria a estrutura psíquica, ajuda na criação da estrutura psíquica. Então, você que está aqui, que é mãe ou vai ser mãe logo, não fica com medo, com dó de frustrar o seu filho, não, tá? Fala, faz parte. Frustração faz parte. Né? Se eu quero desenvolver um adulto saudável, ele precisa se frustrar. Diga, Nivalda, pode falar. O seu áudio está fechado. Boa tarde, Carla, minhas queridas. Isso está acontecendo com os celulares, né? Com demais da conta. O celular, as telas é o maior exemplo atual de tudo isso, né?
Demais, demais, demais. Falta de limite. Falta de limite, né? Então vamos lá, exemplo, a criança quer brincar no celular. A mãe diz, agora não. Nesse momento surge algo que é a experiência da frustração. E é justamente a frustração que ajuda a construir o ego. O ego se constitui a partir dessa frustração. Por quê? Porque nem tudo eu quero. Então ele vai se construir, ele vai se constituir. Ele vai entender com a relação, né, com o meio, com a frustração, com os conflitos, porque o ego ele precisa ser muito bem estruturado. Por que tem pessoas com dificuldades hoje? Porque tem um ego frágil. E por que tem um ego frágil? Porque na formação, durante o desenvolvimento psíquico dessa criança, desse sujeito e desse indivíduo, houve o quê? Houve falha. Houve falha. E aí fica ou um id extremamente autoritário, né? Tudo eu quero, tudo eu quero, tudo eu quero. Então o ego não tem vez, o ego não tem chance, porque o id, ela é id, ou é um superego extremamente perverso, extremamente rígido, extremamente autoritário. Ok? Então, pergunta para reflexão. Vocês já perceberam que crianças que nunca experimentaram limites podem ter dificuldades na organização psíquica? Por quê? Porque a frustração é o elemento estruturante. Ele ajuda na estrutura psíquica do sujeito. Então, a palavra de Deus, ela é maravilhosa. Deus, quando falou para nós assim, né, nos 10 testamentos, isso pode, isso pode, isso pode, isso não pode, isso não pode, isso pode, ele já estava falando que o ser humano nem tudo pode. Ele já falou assim, eu não posso liberar. Deus, quando cria o mundo, ele põe no meio do jardim uma árvore e fala, não pode. Lá ele já falou, tem algo que não pode. Você pode tudo menos isso. Então ele já põe limite. Deus nos dá limite desde a criação. Porque o limite tem que existir, é importante, ele é estruturante para o ser humano. Aí vai lá o casal ainda e vai lá e erra ainda o negócio, né? Desobedece. É ou não é da carne, né? Desobedecer, buscar, infringir os limites. É da carne, né? E aí a gente tem que trabalhar isso. Diferenciação entre eu e objeto, isso aqui é tranquilo, né? Eu sou eu, minha mãe é minha mãe, como que eu divido isso? A criança ela vai entendendo que existe uma divisão, ela não é a mãe não é ela, existe uma divisão entre o eu e o objeto. Essa mãe é um objeto para essa criança, de uma maneira não é pejorativa, tá? Para essa criança, então os psicanalistas deram, principalmente Lacan, né, também o Winnicott, o outro, ele é um objeto, ele é chamado como o objeto A. Nas literaturas que vocês forem ler, né, provavelmente você vai ler o objeto A, né, o objeto de desejo A. A gente vai aprofundar mais nisso para frente, tá? Então vamos lá, ó. Terminando. Deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. Aqui já falei sobre o processo primário, como é que ele acontece. O processo secundário, ele vem a partir do quê? Desenvolvi um processo primário, agora eu vou desenvolver um processo secundário, que é quando a criança começa a entender que existe um raciocínio lógico, que ela precisa esperar, que nem tudo é na hora que ela quer, que ela precisa controlar os impulsos dela, que ela precisa controlar os desejos dela. Então, ela começa a desenvolver o processo secundário. Né? Desenvolveu-se o processo primário, agora se desenvolve o processo secundário, ok? Que é criancinha gritando, dando birra, e a mãe no meio do supermercado, para não ficar com vergonha, faz o que a criança quer. E aí faz, chega uma hora que ela não consegue mais domar essa criança, né? Ou dá o celular, né? Não tem hora, não tem limite, não tem nada, né? O limite, cada vez que passa... Tudo. Toma o celular, fica o celular e pronto, né? Aí deixa eu ficar quieta.
Então, qual foi o foco clínico da aula, né? Quais foram as ideias centrais que a gente estudou hoje? O eu não nasce pronto, o eu se constitui na relação com o outro e a frustração ela é estruturante. Eu deixei 4 perguntinhas chaves para vocês, extremamente pontuais para a gente responder na próxima aula. Olha as perguntas que vocês vão levar para casa. Gente, vocês estão em uma especialização, tá? Então o nível de vocês está assim, avançado, tá bom? Então é um nível maior. Ó, primeira pergunta. Quando o adulto apresenta uma autoestima extremamente frágil, o que isso pode revelar sobre a sua constituição narcísica? Pergunta 2. Falhas precoces. Como falhas muito precoces na experiência de satisfação podem influenciar a forma como alguém se relaciona com o mundo? 3. Processos primários do adulto. Em que situações clínicas percebemos que o sujeito ainda funciona predominantemente no processo primário? E quarto, a frustração do ego é: como a dificuldade de lidar com as frustrações pode estar relacionada à constituição do ego? Então, esse encerramento da aulinha de hoje, e é isso. Amém? Como foi a nossa aula de hoje? Vocês têm perguntinhas da nossa aula? Eu não vou responder as perguntas para vocês, eu vou deixar vocês responderem e vou trazer as respostas na próxima aula, tá bom? Mas alguém gostaria de fazer algum comentário a respeito do que a gente falou hoje? Ô, Um Carla, comentário, uma pergunta? Diga. essas perguntas você vai mandar, tá nesse material, né? Tá nesse material. Eu vou compartilhar agora o link já. Esse PDF eu já vou pôr lá na plataforma para vocês. Eu posso até pôr já no grupo para vocês. O módulo 1 está liberado para todas as alunas. O módulo 1. A partir do módulo 2, a partir de abril, nós vamos ter um grupo fechado só para vocês, da especialização, um link só lá, tá bom? Eu vou pegar esse material e já vou compartilhar lá no nosso grupo aberto. O que vocês acharam da nossa aulinha de hoje? Maravilhoso. Maravilhoso. Ô, Carla, me tira uma dúvida. Diga. Até que idade essa fase aí do luto? Essa que nós estamos falando aqui é a fase 1, a primeira fase. A fase oral. É lógico que essa fase aqui é o desenvolvimento da criança, que vai do 1 ao 12 anos, né? Mas nós estamos falando da constituição do sujeito, que ele geralmente é entre 1 e de 0 a 1 ano. Mas o sujeito ele vai se constituindo, né? Ele vai se constituindo com relação ao relacionamento dele com o meio, com o outro, né? Ele não se constitui só, ele precisa do outro para se constituir. A gente vai falar mais sobre isso na próxima aula. Próxima aula muito importante, todos estejam aqui comigo, combinado? E a gente vem para responder essas perguntas de hoje, que são perguntas profundas. Tá bom. Combinado? Combinado. Não preocupe, meninas, tudo vocês vão absorver, tudo vocês vão aprender, vocês vão ficar craque. Carla, diga. Você vai compartilhar as perguntas aí no nosso grupo? Porque eu quero vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar agora para vocês. Estou compartilhando lá no nosso grupo geral. Grupo geral de psicanalista. Foi muito intensa essa aula e a gente precisa ficar com ela na ponta da língua. Foi mesmo, foi muito intenso. Está começando. Hoje foi a primeira. Eu vou mandar o link, meninas. Eu vou mandar o link porque eu ainda não baixei como. Eu não baixei PDF. ainda como PDF, mas eu vou baixar. Eu estou mandando o link para vocês. Vocês podem ler do link, depois eu já baixo. Pronto, acabei de mandar. Tá aqui, ó. Se vocês já podem baixar para vocês. Combinado? Essa aula é o começo. É a primeira aula. Combinadíssimo. Vai ser Oi? Vai ser toda sexta-feira 5 mesmo? Vai ser, eu vou tentar ser toda sexta-feira 5. Hoje eu não podia ser às 5, hoje eu tinha que ter sido às 4, porque eu tenho um compromisso às 5h30. Eu falei assim, mas eu prometi para as meninas que ia ser às 5, vai ser às 5. Vocês me falaram que preferem às 5, não é? Isso. Então eu deixei para ser às 5.
Então, ok, então, muito obrigada. Ok. Eu tinha um compromisso hoje, tem gente me guardando lá no lugar desde as 5h30 da tarde. Eu falei, mas eu não posso, não. Eu fiz um combinado, né? Com as minhas alunas, corre, 5 horas. Corre que dá tempo. Eu tô correndo. Meninas, deixa eu orar por nós. Eu vou pedir para vocês, vou pedir para Fátima orar por nós. Fátima, você ora por nós? Sim. Uhum. Amém. Glória a Jesus, amado, poderoso Deus. Ah, como Deus é bom, Deus é maravilhoso. Senhor, graças te damos, ó Pai, por este momento, Senhor, por nós estarmos aqui reunidas, ó Pai. Ó Senhor, quantos ensinamentos tivemos nesta tarde, ó Deus. Graças te damos, Senhor, por cada pessoa, cada menina, cada aluna que esteve aqui, Senhor, presente, as que vão assistir depois, Senhor. Graças te damos, Senhor, por quanto o Senhor disponibilizou na terra essa mulher sábia que é a Carla para nos ensinar, Senhor, esses ensinamentos para poder levar cura na vida de outras pessoas que ficam cativas, Senhor, cativas nas mãos de dores, Senhor, atrapalhando que possa viver uma vida plena da qual o Senhor criou, Deus. Ó Senhor, graças te damos, o nosso coração se alegra muito, ó Pai, por nós estarmos aqui, Senhor. É um tempo precioso de aprendizado. Nós agradecemos a Ti, Senhor, é um início de uma nova etapa, mas nós colocamos nas Tuas mãos, Senhor, que seja um tempo novo, um tempo de renovo, um tempo de recomeço, e que nós colocamos nas Tuas mãos, que nós possamos, Senhor, ser ferramentas nas mãos para curar outras vidas, Senhor, ser ferramenta nas Tuas mãos para que possa levar cura, levar libertação na vida de outras pessoas. Graças te damos por tudo, Jesus. Só o seu nome seja hoje eternamente louvado. Amém. Amém e amém. Meninas, deixa eu tirar uma foto de vocês. Deixa eu tirar rapidinho. Eu vou colocar nós aqui. Espera. Vou colocar a foto do negócio aqui pra gente, do módulo, e vou printar a tela. Vai ficar bonitinho. O bebezinho com nós aqui. Ai, meu Deus, eu tenho que fazer assim, ó. Isso que eu tava ruim. Aí, vamos lá, vou printar aqui rapidinho. Quando eu contar 3, eu vou printar, tá? 1, 2, 3. Pronto. Meninas, um beijo, viu? Fiquem com Deus. Até segunda-feira na nossa aula da formação, tá? Beijo. Deus. Amém.